Uma faxineira humilde muda tudo ao atender uma ligação em chinês destinada ao patrão milionário. O que parecia ser apenas mais um dia de trabalho se transforma no momento que salvaria um império e revelaria que os maiores heróis surgem nos lugares mais inesperados. Carminha acordou antes do sol nascer, como fazia há muitos anos. Seus pés descalços tocaram o chão frio do pequeno quarto que dividia com a filha Helena no bairro da periferia. O despertador ainda nem tinha tocado, mas o corpo dela já sabia a hora exata de levantar. Era assim que funcionava a vida de quem precisava pegar 3 conduções para chegar ao trabalho. Enquanto preparava um café ralo na cozinha apertada, Carminha olhou pela janela e viu a cidade ainda dormindo. Apenas alguns trabalhadores como ela caminhavam pelas ruas escuras, carregando suas bolsas de trabalho e a esperança de mais um dia honesto. Ela suspirou fundo, pegou seu uniforme azul já desbotado e se vestiu em silêncio para não acordar Helena, que estudava à noite depois de trabalhar durante o dia numa loja de roupas. Minha filha merece coisa melhor que isso, murmurou para si mesma, como fazia todas as manhãs. Helena tinha sonhos grandes, queria fazer faculdade de administração, mas o dinheiro sempre faltava. Carminha fazia de tudo para juntar cada centavo, trabalhando na empresa Santorini desde que Helena era pequena. A empresa Santorini era um desses prédios imponentes no centro da cidade, com fachada de vidro espelhado que refletia o céu e fazia as pessoas se sentirem pequenas só de olhar. Ricardo Santorini, o dono, era um desses homens que apareciam nas revistas de negócios, sempre de terno impecável e sorriso confiante. Para ele, Carminha era apenas mais uma funcionária invisível que mantinha seu império limpo e organizado. Naquela manhã, algo estava diferente no ar. Carminha sentia uma energia estranha, como se o destino estivesse preparando algo especial. Ela balançou a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Deixa de bobagem, Carminha, disse para si mesma. Trabalho é trabalho. Chegou ao prédio da Santorini quando a portaria ainda estava quase vazia. Apenas seu Benedito, o porteiro veterano, estava lá, tomando seu café matinal. Bom dia, Carminha. Chegou cedo hoje também, disse ele com um sorriso caloroso. Bom dia, seu Benedito. É que hoje tem reunião importante lá no último andar. O Dr. Ricardo pediu para deixar tudo impecável, respondeu ela, já se dirigindo ao elevador. Ah, sim. Ouvi dizer que é sobre um contrato internacional. Coisa grande mesmo, comentou Benedito, voltando à sua xícara de café. Carminha subiu até o 30º andar, onde ficava a sala presidencial. O elevador subia devagar e ela aproveitava para organizar mentalmente tudo o que precisava limpar. A sala de reuniões precisava estar perfeita, os vidros sem nenhuma marca, o carpete aspirado, as plantas regadas. Cada detalhe importava quando se tratava de impressionar investidores internacionais. Quando as portas do elevador se abriram, ela se deparou com um ambiente de tensão palpável. Vários funcionários corriam de um lado para outro, carregando papéis e falando em telefones. No meio de toda essa confusão, ela viu Ricardo Santorini andando de um lado para outro em seu escritório, claramente nervoso. Nunca vi ele assim, pensou Carminha, observando o homem que sempre parecia ter tudo sob controle. Ricardo gesticulava enquanto falava ao telefone, sua voz alta o suficiente para ser ouvida através da porta de vidro. Como assim não conseguem contato? Essa reunião vai decidir o futuro da empresa, gritava ele. Preciso falar com eles hoje, ou perdemos tudo. Carminha começou seu trabalho em silêncio, como sempre fazia. Limpou cada móvel com cuidado, organizou os papéis que estavam espalhados, trocou a água das flores. Enquanto trabalhava, não conseguia deixar de notar a crescente agitação ao seu redor. Fernanda, a secretária particular de Ricardo, apareceu correndo pelos corredores, seus saltos fazendo um barulho rítmico no piso de mármore.
Ela parecia desesperada, com papéis desorganizados nas mãos e o telefone colado no ouvido. Não, senhor, ainda não conseguimos contato com a equipe de Xangai, dizia ela ao telefone. Parece que houve algum problema na comunicação. Eles não estão respondendo e-mails nem ligações. Carminha fingiu que não estava ouvindo, continuando a limpar os móveis da sala de reuniões. Mas ela sabia que algo muito sério estava acontecendo. Em todos os anos que trabalhava ali, nunca tinha visto Ricardo Santorini tão alterado. Isso não pode estar acontecendo justamente hoje, exclamou Ricardo, jogando alguns papéis sobre a mesa. 3 anos de negociação e agora, na véspera da assinatura, eles somem. Foi então que Carminha soube do que se tratava. A empresa Santorini estava prestes a assinar o maior contrato de sua história com uma empresa chinesa. Era um acordo que envolveria a construção de uma fábrica gigantesca, criação de milhares de empregos e transformaria a cidade inteira. Mas algo havia dado errado na comunicação e os parceiros chineses pareciam ter desaparecido. Doutor Ricardo, disse Fernanda entrando no escritório com uma expressão de desespero. Tentei todos os números que temos. Nada. É como se eles tivessem sumido do mapa. Não pode ser, respondeu Ricardo, passando as mãos pelos cabelos. Marcos, meu tradutor, está onde? Ele teve uma emergência familiar e viajou. Só volta na semana que vem, respondeu Fernanda, claramente constrangida por ser portadora de mais uma má notícia. Perfeito, sem tradutor, sem contato e com a reunião marcada para logo mais, disse Ricardo, se jogando na cadeira de couro. 3 gerações da família construíram essa empresa. Meu avô começou com um pequeno depósito, meu pai expandiu para todo o estado e eu vou ser lembrado como aquele que perdeu tudo. Carminha sentiu o coração apertar. Por mais que Ricardo fosse apenas seu patrão, ela via o desespero genuíno em seus olhos. E mais que isso, ela sabia que se a empresa falisse, centenas de famílias ficariam sem emprego. Famílias como a dela. Naquele momento, o telefone da sala de reuniões começou a tocar. Um toque longo e insistente que ecoou pelo ambiente tenso. Todos olharam para o aparelho, mas ninguém se mexeu. Deve ser eles! Gritou Ricardo, correndo em direção ao telefone. Deve ser a equipe de Xangai. Ele atendeu rapidamente, mas sua expressão de esperança se transformou em confusão total quando ouviu a voz do outro lado. Era claramente uma mulher falando em chinês, com urgência evidente na voz, mas Ricardo não entendia uma palavra sequer. Ricardo ficou paralisado, segurando o telefone sem saber o que fazer. Não entendo nada do que ela está falando, disse, olhando desesperado para Fernanda. E agora? A ligação parecia importante. A pessoa do outro lado falava com urgência, repetindo palavras que soavam como nomes e números. Ricardo tentava se comunicar em inglês, mas era evidente que não estava funcionando. Alô, você fala inglês? Inglês? Tentava ele, mas a resposta continuava vindo em chinês. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Carminha, que estava limpando uma mesa próxima, parou o que estava fazendo. Ela reconheceu o tom e algumas palavras que a pessoa estava falando. Não podia ser verdade, mas ela estava entendendo parte da conversa. Anos atrás, quando Helena era pequena e Carminha tinha 2 empregos, ela trabalhava à noite limpando um restaurante chinês no bairro. O dono, Sr. Li, era um homem bondoso que sempre tratava bem seus funcionários. Durante as longas noites de trabalho, ele ensinava algumas palavras em chinês para Carminha, explicando o significado e a cultura por trás delas. E ela, com sua memória aguçada, absorvia tudo como uma esponja. A senhora está falando sobre contrato, sobre fábrica, murmurou Carminha, quase sem acreditar no que estava ouvindo. Ricardo, que estava prestes a desligar o telefone por não conseguir se comunicar, ouviu o comentário de Carminha e se virou bruscamente. Como? Você entende o que ela está falando? Perguntou, com os olhos arregalados. Carminha ficou vermelha, percebendo que tinha falado em voz alta.
Desculpa, Dr. Ricardo, não queria me meter. Não, por favor, você realmente entende chinês? Insistiu ele, estendendo o telefone em direção a ela. Carminha olhou ao redor e viu que todos os funcionários presentes estavam olhando para ela. Fernanda, os assistentes, até seu Benedito, que tinha subido para ver o que estava acontecendo. Ela nunca se sentiu tão pequena e ao mesmo tempo tão importante em toda a sua vida. Entendo um pouquinho, doutor. Trabalhei num restaurante chinês há muito tempo e o dono me ensinou algumas coisas, disse ela com a voz trêmula. Por favor, pelo amor de Deus, tente falar com ela, suplicou Ricardo, colocando o telefone nas mãos dela. Carminha pegou o aparelho com as mãos tremendo. Do outro lado da linha, a voz continuava falando em chinês, agora com ainda mais urgência. Ela respirou fundo e tentou se lembrar das lições que Sr. Li lhe havia ensinado tantos anos atrás. Usando as palavras básicas que conhecia e muito gestual telefônico, Carminha conseguiu se apresentar. A voz do outro lado parou abruptamente. Houve um silêncio tenso que pareceu durar uma eternidade. Então, a pessoa começou a falar mais devagar, claramente surpresa por encontrar alguém que podia se comunicar. Carminha escutou atentamente, tentando decifrar cada palavra. Sua testa estava suada e ela podia sentir o peso de todos os olhares sobre ela. Era como se o destino de toda a empresa estivesse em suas mãos naquele momento. Ela está dizendo que houve um problema com os e-mails, traduziu Carminha lentamente. O sistema de comunicação da empresa deles caiu ontem à noite. Eles estão tentando entrar em contato desde então. Ricardo ficou boquiaberto. Isso significa que eles não desapareceram? Eles ainda querem fazer o contrato? Carminha continuou ouvindo, fazendo perguntas simples e traduzindo as respostas. Ela diz que sim, que estão muito interessados no contrato, mas precisam remarcar a reunião porque o presidente da empresa deles não conseguiu pegar o voo. Houve uma tempestade muito forte por lá. Tempestade, é claro, exclamou Ricardo, batendo a palma da mão na testa. Por isso não conseguíamos contato, e eles devem estar pensando que nós é que sumimos. Carminha continuou a conversa, sua confiança crescendo a cada frase. Era incrível como as palavras voltavam à sua memória, como se Sr. Li estivesse ali ao seu lado, encorajando-a novamente. Ela explicou para a pessoa do outro lado que houve um mal-entendido, que a empresa Santorini estava esperando por eles. Ela quer saber se podemos remarcar para a próxima semana, traduziu Carminha. E, espera, ela está dizendo algo sobre o valor do contrato. Todos na sala prenderam a respiração. Ricardo se aproximou mais, seus olhos fixos em Carminha, como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo naquele momento. O que ela está dizendo sobre o valor? Perguntou ele, quase sussurrando. Carminha ouviu atentamente, pediu para a pessoa repetir, e então seus olhos se arregalaram. Dr. Ricardo, ela disse que depois de analisarem melhor o projeto, eles querem aumentar o investimento. Querem construir não uma, mas 3 fábricas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo ficou paralisado, processando a informação. Fernanda deixou cair os papéis que segurava. Até seu Benedito, que tinha visto muita coisa em sua vida, ficou de queixo caído. 3 fábricas? Repetiu Ricardo, como se precisasse ouvir novamente para acreditar. Isso mesmo, confirmou Carminha, ainda ao telefone. Ela disse que ficaram muito impressionados com o profissionalismo da nossa empresa e querem expandir o projeto original. Foi então que Ricardo fez algo que ninguém esperava. Ele se aproximou de Carminha, segurou suas mãos que ainda tremiam e disse com lágrimas nos olhos: "Você acabou de salvar não apenas a minha empresa, mas o futuro de centenas de famílias." Carminha sentiu as lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Naquele momento, ela não era mais apenas a faxineira invisível. Ela era a pessoa que havia construído uma ponte entre 2 mundos, que havia transformado um desastre em uma oportunidade extraordinária. "Pergunte quando eles podem vir", pediu Ricardo, ainda segurando suas mãos.
Carminha continuou a conversa, agendou uma nova reunião, anotou todos os detalhes em um papel. Quando finalmente desligou o telefone, toda a sala explodiu em aplausos. Funcionários que ela mal conhecia vieram abraçá-la, parabenizá-la. Mas o que mais a emocionou foi ver que Ricardo estava chorando de alívio. "Como posso te agradecer?", perguntou ele. "Você literalmente salvou tudo." "Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, doutor", respondeu Carminha, ainda não acreditando completamente no que tinha acontecido. "Não", disse Ricardo balançando a cabeça. "Você fez muito mais que isso. Você provou que, às vezes, os heróis aparecem nos lugares mais inesperados." Carminha pensou em Helena, em todos os anos de luta, em todas as manhãs que acordava antes do sol. Naquele dia, tudo havia mudado. Ela não sabia ainda como, mas sentia que a vida nunca mais seria a mesma. E enquanto todos comemoravam ao seu redor, Carminha olhou pela janela e viu a cidade lá embaixo, cheia de pessoas como ela, trabalhando duro, sonhando com dias melhores. Naquele momento, ela soube que, às vezes, os milagres acontecem quando menos esperamos, e que cada experiência da nossa vida, por mais simples que pareça, pode se tornar a chave para algo extraordinário. O que aconteceu nos dias seguintes foi como assistir a um filme onde tudo muda de uma hora para outra. Carminha chegou ao trabalho na manhã seguinte, esperando que a vida voltasse ao normal, mas encontrou um ambiente completamente transformado. O prédio da empresa Santorini fervilhava de atividade, com pessoas entrando e saindo, telefones tocando incessantemente e uma energia de expectativa no ar. Quando ela saiu do elevador, no 30º andar, Ricardo Santorini estava esperando por ela. Não no seu escritório, mas ali mesmo, no corredor, como se tivesse passado a noite inteira esperando sua chegada. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço, mas brilhavam com uma intensidade que Carminha nunca havia visto antes. "Carminha!", exclamou ele assim que a viu. "Graças a Deus você chegou. Preciso muito falar com você." Ela ficou desconcertada. Em todos os anos que trabalhava ali, Ricardo nunca a havia chamado pelo nome. Para ele, ela sempre fora apenas a faxineira, ou, na melhor das hipóteses, senhora. Agora ele a tratava como se fosse a pessoa mais importante do mundo. "Aconteceu alguma coisa, Dr. Ricardo?", perguntou ela, colocando sua bolsa no ombro e se preparando para começar o trabalho. "Tudo mudou, Carminha." "Absolutamente tudo", disse ele, gesticulando com as mãos. "Depois que você falou com eles ontem, não parei de receber ligações. A notícia se espalhou. E agora todo mundo quer saber quem é a funcionária que salvou o maior contrato da história da empresa." Carminha sentiu o rosto esquentar. "Eu não fiz nada demais, doutor. Só traduzi o que ela estava dizendo." "Não", disse Ricardo, balançando a cabeça com veemência. "Você fez muito mais que isso. E agora preciso te contar algumas coisas que talvez você não saiba." Ele a conduziu até seu escritório, um ambiente que ela conhecia apenas de longe, sempre limpando em silêncio enquanto ele trabalhava. Agora, pela primeira vez, ela estava ali como convidada, sentada em uma das poltronas de couro que custavam mais que um ano do seu salário. "Carminha", começou Ricardo sentando-se à sua frente, "o que você sabe sobre a história da minha família?" Ela ficou surpresa com a pergunta. "Bem, sei que o senhor herdou a empresa do seu pai, que herdou do avô do senhor." "Isso mesmo. Meu avô, Giuseppe Santorini, chegou ao Brasil sem nada no bolso. Ele era italiano, fugindo da guerra, e conseguiu trabalho como faxineiro numa fábrica pequena aqui na cidade", contou Ricardo, sua voz carregada de emoção. Carminha arregalou os olhos. "Faxineiro? Isso mesmo, exatamente como você. Ele limpava os escritórios, varria os chões, cuidava para que tudo estivesse perfeito. E sabe o que aconteceu um dia?" Carminha balançou a cabeça, completamente absorvida na história. Ele ouviu uma conversa em italiano entre dois investidores que estavam visitando a fábrica.
Eles falavam sobre comprar a empresa, mas queriam demitir todos os funcionários brasileiros para trazer trabalhadores da Europa. Meu avô entendeu tudo e avisou o dono da fábrica. "E aí?", perguntou Carminha, sentindo que havia uma conexão profunda entre aquela história e o que tinha acontecido no dia anterior. "O dono ficou tão grato que ofereceu uma sociedade para meu avô. Eles expandiram o negócio juntos e quando o sócio se aposentou, meu avô comprou a parte dele. Foi assim que nasceu a empresa Santorini", explicou Ricardo, seus olhos brilhando com orgulho e nostalgia. Carminha sentiu um arrepio na espinha. A semelhança era impossível de ignorar. "Ontem", continuou Ricardo, "quando você atendeu aquele telefone, foi como se a história estivesse se repetindo. Como se meu avô estivesse me mandando um anjo da guarda." Nesse momento, Fernanda entrou na sala com uma pilha de papéis e uma expressão de urgência no rosto. "Doutor Ricardo, desculpe interromper, mas chegaram mais informações dos nossos parceiros chineses", disse ela, estendendo os documentos. "Pode falar na frente da Carminha", disse Ricardo. "Aliás, a partir de agora, ela precisa saber de tudo o que está acontecendo." Fernanda olhou surpresa para Carminha, mas obedeceu. "Bem, eles mandaram mais detalhes sobre o projeto. Não são apenas 3 fábricas. Eles querem criar um complexo industrial inteiro aqui na região. Será o maior investimento estrangeiro da história do estado." Carminha ficou boquiaberta. "Mas isso é gigantesco. E tem mais", continuou Fernanda. "Eles especificamente pediram que a pessoa que falou com eles ontem esteja presente em todas as reuniões. Disseram que foi a comunicação mais clara e respeitosa que já tiveram com uma empresa brasileira." Ricardo sorriu para Carminha. "Você virou a pessoa mais requisitada da empresa." "Mas eu não entendo", disse Carminha, sentindo-se perdida. "Eu mal sei chinês direito. Foi só o básico que aprendi com o Sr. Li." "Quem é Sr. Li?", perguntou Ricardo, curioso. Carminha suspirou, preparando-se para contar uma parte da sua vida que nunca havia compartilhado com ninguém do trabalho. "Sr. Li era o dono do restaurante onde eu trabalhava à noite quando Helena era pequena. Ele era uma pessoa muito especial", começou ela, sua voz ficando mais suave. "Tinha vindo da China jovem como seu avô veio da Itália. Também chegou sem nada e construiu o negócio dele do zero." "E ele te ensinou chinês?", perguntou Fernanda, genuinamente interessada. "Ele dizia que eu tinha um dom para línguas. Durante as madrugadas, enquanto eu limpava o restaurante, ele me contava histórias da China e me ensinava palavras, explicava os costumes e a cultura. Dizia que conhecimento nunca era demais, que nunca sabemos quando vamos precisar", explicou Carminha, seus olhos se enchendo de lágrimas ao se lembrar do homem gentil. "O que aconteceu com ele?", perguntou Ricardo suavemente. "Ele morreu alguns anos atrás. Câncer. Mas antes de partir, me deu um presente muito especial", disse Carminha, abrindo a bolsa e tirando um pequeno dicionário chinês-português com páginas amareladas pelo tempo. "Ele disse que um dia isso seria útil." Ricardo e Fernanda olharam para o livrinho com reverência, como se fosse um tesouro antigo. "Parece que Sr. Li estava certo", disse Ricardo emocionado. Nesse momento, o telefone da mesa tocou. Fernanda atendeu rapidamente. "Alô? Ah, sim, ela está aqui. Um momento", disse ela, estendendo o telefone para Carminha. "É da China. Querem falar especificamente com você." Carminha pegou o telefone com as mãos tremendo novamente. Do outro lado da linha, uma voz masculina falava em chinês, mas desta vez com mais calma e clareza. Ela conseguiu entender que era Wang Ming, um representante da empresa parceira. A conversa que se seguiu durou quase 1 hora. Carminha traduzia simultaneamente para Ricardo e Fernanda, que anotavam cada detalhe. Mas o que eles descobriram durante essa ligação mudou completamente a dimensão do que estava acontecendo. "Ele está dizendo que pesquisaram sobre nossa empresa nas últimas horas", traduziu Carminha. "Ficaram impressionados não apenas com nossos negócios, mas com como posso dizer, nossa humanidade." "Humanidade?", repetiu Ricardo.
Carminha continuou ouvindo e traduzindo. Ele diz que descobriram que tratamos bem nossos funcionários, que temos programas sociais, que nos importamos com a comunidade. Na China, isso é muito valorizado. E tem mais uma coisa, continuou ela, depois de ouvir mais um pouco. Ele quer propor algo diferente. Além das fábricas, eles querem criar um centro de intercâmbio cultural. Um lugar onde brasileiros possam aprender chinês e chineses possam aprender português. Ricardo ficou de pé, claramente agitado pela magnitude do que estava ouvindo. Isso é revolucionário. Mas tem uma condição, disse Carminha, sua voz ficando mais hesitante. Eles querem que eu seja a coordenadora do programa de intercâmbio cultural. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernanda deixou cair a caneta que estava segurando. Ricardo ficou paralisado, processando a informação. Coordenadora? Repetiu ele. Mas isso significaria que ela não seria mais faxineira, completou Fernanda, ainda chocada. Carminha sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Eles disseram que vão pagar para eu fazer um curso intensivo de chinês, que vão me dar uma bolsa de estudos para aprender sobre cultura chinesa e que o salário seria... Ela parou de falar, não conseguindo acreditar no número que tinha ouvido. Quanto? Perguntou Ricardo gentilmente. 10 vezes mais do que eu ganho agora, sussurrou Carminha. Foi então que algo inesperado aconteceu. Ricardo começou a chorar. Não lágrimas discretas, mas um choro profundo, liberador. Meu avô estaria tão orgulhoso, disse ele entre soluços. Ele sempre dizia que as melhores oportunidades surgem quando ajudamos uns aos outros. Você me ajudou ontem e hoje o universo está retribuindo de uma forma que nenhum de nós poderia imaginar. Carminha também chorava, pensando em Helena, em todos os sonhos que agora poderiam se tornar realidade. Mas eu não sei se estou preparada para isso, disse ela. Sou apenas uma faxineira. Não, disse Ricardo, se aproximando e segurando suas mãos novamente. Você é muito mais que isso. Você é uma ponte entre culturas, uma pessoa que transforma obstáculos em oportunidades. Você é exatamente o que essa empresa e esse projeto precisam. Nesse momento a porta se abriu e Helena entrou correndo, claramente preocupada. Mãe, recebi uma ligação no trabalho dizendo que você estava aqui e que era urgente. Está tudo bem? Carminha olhou para a filha, seus olhos ainda cheios de lágrimas, mas agora de alegria pura. Helena, minha filha, senta aqui. Preciso te contar uma coisa que vai mudar nossas vidas para sempre. Enquanto Carminha contava tudo para Helena, Ricardo observava a cena com um sorriso no rosto. Ele pensava no avô, nas lições sobre humildade e trabalho duro, sobre como as pessoas mais simples muitas vezes carregam os maiores tesouros. Doutor Ricardo, disse Helena depois de ouvir toda a história, como podemos agradecer tudo isso? Não precisam me agradecer, respondeu ele. Sua mãe salvou não apenas minha empresa, mas me lembrou dos valores que minha família sempre defendeu. Se alguém deve agradecer aqui, sou eu. E foi assim que Carminha descobriu que às vezes o destino trabalha de formas misteriosas, conectando histórias de gerações diferentes, transformando momentos de desespero em oportunidades extraordinárias. O que ela não sabia era que ainda havia mais surpresas esperando por ela, revelações que tornariam essa história ainda mais incrível. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, Carminha olhou pela janela do escritório de Ricardo e viu sua vida se transformando completamente. Em menos de 2 dias, ela havia passado de invisível a indispensável, de faxineira a coordenadora internacional. E o mais importante, finalmente podia oferecer a Helena tudo o que sempre sonharam. Mas essa era apenas o começo da jornada mais extraordinária de suas vidas.
Uma semana depois, Carminha acordou num quarto diferente. Não era mais o pequeno cômodo que dividia com Helena, mas um apartamento fornecido temporariamente pela empresa Santorini enquanto ela se preparava para sua nova função. Ainda era difícil acreditar que tudo aquilo estava realmente acontecendo. Às vezes, ela acordava achando que havia sonhado tudo. Mas então via as roupas novas no armário, os livros de chinês sobre a mesa, e a realidade voltava como uma onda quente de gratidão. Naquela manhã, algo especial estava programado. Os representantes chineses chegariam ao Brasil para as reuniões finais, e Carminha seria oficialmente apresentada como a nova coordenadora do projeto de intercâmbio cultural. Ricardo havia insistido que ela comprasse roupas adequadas para a ocasião, mas ela escolheu algo simples e elegante, mantendo sua essência. Helena tinha conseguido folga no trabalho para acompanhar a mãe nesse dia histórico. As duas caminharam juntas até o prédio da empresa Santorini, mas dessa vez Carminha não estava carregando material de limpeza. Em suas mãos estava uma pasta executiva com os documentos do projeto e o pequeno dicionário de Sr. Li, que ela carregava como um amuleto. "Mãe, você está nervosa?" perguntou Helena enquanto entravam no elevador. "Estou aterrorizada", admitiu Carminha com um sorriso. "Mas também estou cheia de esperança. É como se Sr. Li estivesse comigo, guiando cada passo." Quando chegaram ao 30º andar, encontraram um ambiente completamente transformado. A sala de reuniões havia sido decorada com bandeiras do Brasil e da China. Ricardo estava impecável em seu terno, mas Carminha percebeu que ele também estava nervoso. Afinal, esse contrato representava o futuro de sua empresa e de centenas de famílias. "Carminha!" exclamou ele assim que a viu. "Que bom que chegou cedo." Os representantes chineses pousaram há 2 horas e estão a caminho. "Está tudo preparado?" "Estou pronta, Dr. Ricardo", respondeu ela respirando fundo. Fernanda se aproximou com uma expressão preocupada. "Carminha, preciso te avisar sobre uma coisa. O líder da delegação chinesa é conhecido por ser muito rigoroso. Ele se chama Zhang Wei. E, segundo nossas pesquisas, já cancelou vários contratos por detalhes que considerou inadequados." Carminha sentiu o estômago gelado. "Que tipo de detalhes?" "Principalmente relacionados à comunicação e ao respeito cultural", explicou Fernanda. "Ele valoriza muito a tradição e a cortesia chinesas. Se ele sentir que não estamos tratando sua cultura com o devido respeito, o contrato pode ser cancelado na hora", completou Ricardo, passando a mão pelo rosto. Helena segurou a mão da mãe. "Mãe, você consegue. Sr. Li te ensinou não apenas as palavras, mas o coração da cultura chinesa." Carminha assentiu, tentando se acalmar. Ela fechou os olhos e se lembrou das noites no restaurante, quando o Sr. Li lhe falava sobre a importância do respeito aos mais velhos, sobre os rituais de cortesia, sobre como cada gesto tinha significado na cultura chinesa. Alguns minutos depois, o elevador se abriu e 3 pessoas saíram. O homem à frente era claramente Zhang Wei, alto para os padrões chineses de idade madura, com um porte que demonstrava autoridade e experiência. Ao lado dele, uma mulher jovem que parecia ser sua assistente e um homem mais novo que provavelmente era o tradutor oficial. Ricardo se adiantou para cumprimentá-los, mas Zhang Wei passou direto por ele e caminhou até Carminha. Todos ficaram paralisados. Ninguém esperava por essa atitude. Zhang Wei parou na frente de Carminha e a observou por alguns segundos, que pareceram eternos. Então, para surpresa de todos, ele se curvou levemente e disse algo em chinês que soava como uma saudação muito respeitosa. Carminha, lembrando-se dos ensinamentos de Sr. Li sobre etiqueta, retribuiu a reverência com a inclinação exata e respondeu em chinês, cumprimentando-o formalmente e dizendo que era uma honra recebê-lo em sua empresa. O rosto de Zhang Wei se iluminou com um sorriso genuíno. Ele se virou para seus acompanhantes e disse algo rapidamente em chinês.
A assistente sorriu e o tradutor pareceu impressionado. Ele disse que sua pronúncia é excelente, traduziu o jovem para Ricardo, e que o senhor é muito sortudo por ter uma funcionária que compreende nossa cultura. Ricardo respirou aliviado, mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Durante a apresentação na sala de reuniões, Carminha traduziu cada detalhe com precisão, mas mais que isso, ela adicionou contextos culturais que facilitaram o entendimento mútuo. Quando Zhang Wei fez uma referência a um provérbio chinês, ela não apenas traduziu, mas explicou seu significado profundo. Quando Ricardo usou uma expressão tipicamente brasileira, ela encontrou o equivalente chinês que mantinha o mesmo impacto emocional. Impressionante, murmurou Zhang Wei para sua assistente. É raro encontrar alguém que compreenda não apenas nossa língua, mas nossa alma. Mas então veio o momento mais difícil. Zhang Wei fez um anúncio que não havia sido mencionado antes, falando diretamente em chinês para Carminha. O tradutor oficial hesitou antes de traduzir. Ele disse que precisam de um teste. Que tipo de teste? Perguntou Ricardo, claramente apreensivo. Zhang Wei se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. Quando se virou, sua expressão estava séria. Ele começou a falar em chinês, dirigindo-se diretamente a Carminha, explicando sobre uma tradição chinesa. Carminha traduziu lentamente. Na China, eles têm uma tradição. Quando querem confiar em alguém, dão a essa pessoa uma oportunidade arriscada para ver se ela realmente merece confiança. O que isso significa? Perguntou Helena preocupada. Zhang Wei sorriu e continuou falando em chinês, gesticulando enquanto explicava sua proposta. Dessa vez, foi o tradutor oficial quem ficou chocado. Ele está convidando a senhora para ir à China, disse ele, para trabalhar 1 mês na sede deles em Pequim. Se ela conseguir, o projeto se tornará ainda maior. O silêncio na sala era ensurdecedor. Helena segurou o braço da mãe, claramente assustada com a ideia dela viajar para o outro lado do mundo. Maior como? Perguntou Ricardo, tentando manter a calma. Zhang Wei sorriu e disse algo que fez até mesmo seu tradutor oficial ficar boquiaberto. Ele disse, traduziu o jovem com voz trêmula, que se Carminha passar no teste, eles não vão construir apenas 3 fábricas. Eles vão fazer do Brasil a base sul-americana de toda a empresa chinesa. 50 fábricas, 50 mil empregos. Helena deixou escapar um grito abafado. Ricardo precisou se apoiar na mesa. Fernanda ficou pálida. 50 mil empregos, repetiu Ricardo como se não conseguisse processar a informação. Mas Zhang Wei não havia terminado. Ele se dirigiu novamente a Carminha, perguntando sobre suas motivações em chinês. Ele quer saber por que você quer ajudá-los, traduziu Carminha. Qual é sua motivação? Carminha sentiu todas as emoções dos últimos dias voltarem de uma só vez. Ela pensou em Sr. Li, nos anos de luta, em Helena estudando à noite, nos sonhos que pareciam impossíveis. Quando começou a falar, primeiro em chinês e depois traduzindo para todos entenderem, sua voz estava carregada de emoção genuína. Minha motivação é simples, disse ela. Passei minha vida vendo como o trabalho duro e a honestidade podem transformar vidas. Meu professor, Sr. Li, veio da China como o avô do Dr. Ricardo veio da Itália. Ambos construíram seus sonhos com dignidade. Ela parou para respirar e continuou. Eu quero ajudar mais pessoas a terem a oportunidade de realizar seus sonhos. Não apenas minha filha, mas todas as filhas e filhos que merecem uma chance melhor. Zhang Wei a observou em silêncio por longos momentos. Então, fez algo completamente inesperado. Tirou do bolso uma pequena caixa de madeira e a entregou a Carminha. Ele explicou em chinês que aquela caixa havia sido dada a ele pelo pai, e que seu pai também começou de um lugar muito simples, como ela. Dentro da caixa havia um pequeno pingente de jade com caracteres chineses gravados. Zhang Wei explicou o significado em chinês,
e Carminha traduziu. Significa coragem e esperança. Se você for à China e passar no nosso teste, disse Zhang Wei, agora falando em português quebrado, mas compreensível. Você vai poder mudar a vida de muitas pessoas, mas é grande responsabilidade. Você aceita? Carminha olhou para Helena, que mesmo assustada, fez sinal positivo com a cabeça. Olhou para Ricardo, que estava claramente emocionado. Olhou para todos na sala que depositavam suas esperanças nela. Ela respondeu em chinês que aceitava o desafio. A sala explodiu em aplausos, mas Zhang Wei levantou a mão pedindo silêncio. Ele falou mais alguma coisa em chinês com um sorriso misterioso. Mais uma condição? Perguntou Ricardo, apreensivo. Zhang Wei riu e disse em chinês que a filha dela também deveria ir, que eles precisavam de jovens para aprender sobre ambas as culturas. Sua filha também deve ir. Precisamos de jovens para aprender sobre ambas as culturas. Helena quase desmaiou. A ideia de ir para a China com a mãe era ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante. Isso significa que, começou ela, que você vai ter a oportunidade de fazer faculdade na China, aprender chinês e se tornar parte deste projeto internacional, explicou Zhang Wei. 2 gerações trabalhando juntas, como deve ser. Carminha abraçou Helena, ambas chorando de alegria e nervosismo. Em questão de dias, suas vidas haviam mudado de forma que jamais poderiam imaginar. Quando partem? Perguntou Ricardo. Na próxima semana, respondeu Zhang Wei. Tempo suficiente para preparar documentos e coração. Enquanto todos comemoravam e discutiam detalhes da viagem, Carminha segurou o pingente de jade e pensou em Sr. Li. De alguma forma, ela sabia que ele estava orgulhoso, que sua bondade em ensinar uma simples faxineira havia plantado sementes que agora floresciam de forma magnífica. A jornada mais incrível de suas vidas estava apenas começando. O avião cortou as nuvens sobre Pequim numa manhã que parecia saída de um filme. Carminha e Helena olhavam pela janelinha, vendo pela primeira vez a imensidão da capital chinesa se estendendo até onde a vista alcançava. Prédios gigantescos, milhões de luzes ainda acesas mesmo com o dia nascendo e uma energia que se podia sentir mesmo lá de cima. Mãe, não acredito que estamos aqui, sussurrou Helena, segurando a mão da mãe com força. Carminha também mal conseguia acreditar. 2 semanas atrás ela estava limpando escritórios e agora estava chegando à China como coordenadora internacional de um projeto que poderia mudar a vida de 50.000 famílias. O pingente de jade que Zhang Wei havia dado estava pendurado em seu pescoço, lembrando-a constantemente da responsabilidade que carregava. No aeroporto, foram recebidas por uma jovem chamada Li Mei, que seria sua guia e intérprete durante o período em Pequim. Li Mei tinha estudado no Brasil e falava português perfeitamente, com apenas um sotaque suave que tornava sua fala ainda mais encantadora. Bem-vindas ao coração da China, disse ela com um sorriso radiante. Zhang Wei pediu para dizer que vocês são as convidadas mais importantes que recebemos este ano. Durante o trajeto até o hotel, Li Mei foi explicando sobre a cidade, sobre os costumes locais, sobre o que elas poderiam esperar nos próximos dias. Mas havia algo em sua voz, uma hesitação sutil, que Carminha percebeu imediatamente. Li Mei, disse Carminha gentilmente, tem alguma coisa que você quer nos contar? A jovem ficou vermelha e hesitou antes de responder. Bem, é que Zhang Wei não contou tudo sobre o teste que vocês vão enfrentar. Helena e Carminha se entreolharam preocupadas. Que tipo de teste é? Perguntou Helena. Vocês vão trabalhar em situações reais, explicou Li Mei. Carminha vai coordenar uma reunião entre investidores chineses e uma delegação de empresários de 5 países diferentes. Helena vai participar de um programa intensivo de intercâmbio com estudantes universitários chineses. Isso não parece tão difícil, disse Carminha, tentando soar confiante. Li Mei sorriu tristemente.
Ainda não terminei. A reunião será conduzida inteiramente em chinês e Carminha terá que mediar negociações entre pessoas que nunca se viram antes e que têm culturas completamente diferentes. Se algo der errado, todos os investimentos internacionais da empresa podem ser perdidos. O silêncio no carro foi pesado. Carminha sentiu o estômago gelado, mas forçou-se a pensar nas palavras de Sr. Li. Coragem não é ausência de medo. É fazer o que é certo, mesmo com medo. E qual é o meu teste? Perguntou Helena, tentando soar corajosa. Você vai apresentar um projeto de intercâmbio cultural para o Conselho de Educação da universidade mais prestigiosa de Pequim, em chinês. Se eles aprovarem, sua mãe passa no teste. Se não, Li Mei não terminou a frase, mas o significado era claro. Helena ficou pálida. Mas eu mal sei chinês básico. Por isso vocês têm 3 dias para se preparar, disse Li Mei. Eu vou ajudar. E Zhang Wei disse que se vocês realmente têm o coração dos verdadeiros construtores de pontes, vão encontrar um jeito. Durante os 3 dias seguintes, Carminha e Helena viveram a experiência mais intensa de suas vidas. Acordavam antes do amanhecer para estudar chinês, passavam o dia visitando empresas e universidades para entender como funcionava o sistema chinês e dormiam tarde da noite estudando protocolos de negociação internacional. Li Mei se tornou mais que uma guia. Ela se tornou uma irmã. À noite, no quarto do hotel, ela contava sua própria história para encorajar as 2 brasileiras. Minha família é de uma aldeia pequena no interior da China, contou ela numa dessas noites. Meus pais são fazendeiros, nunca saíram da província onde nasceram. Quando eu disse que queria estudar línguas e conhecer o mundo, eles acharam que eu estava louca. Como você conseguiu? Perguntou Helena, fascinada. Trabalhei e estudei durante todos os dias da minha adolescência. Consegui uma bolsa para estudar no Brasil e lá aprendi que existem pessoas boas em todo lugar do mundo. Pessoas como vocês que arriscam tudo por um sonho maior que elas mesmas. Carminha sentiu uma conexão profunda com a jovem. Li Mei, posso te fazer uma pergunta? Por que Zhang Wei escolheu exatamente você para nos ajudar? Li Mei sorriu misteriosamente. Porque eu também fui testada uma vez. E passei. Zhang Wei acredita que apenas quem já enfrentou seus próprios medos pode ajudar outros a enfrentar os deles. Na véspera do teste final, algo inesperado aconteceu. Zhang Wei apareceu no hotel com uma notícia que mudou tudo. Ele disse a Li Mei que tinha uma confissão a fazer e pediu para ela traduzir. Ele tem uma confissão a fazer, traduziu Li Mei, parecendo surpresa. Zhang Wei respirou fundo e começou a contar uma história que ninguém esperava, falando em chinês para Li Mei traduzir. Quando eu era jovem também fui ao Brasil, traduziu Li Mei, seus olhos se arregalando. Zhang Wei continuou sua história em chinês, gesticulando emotivamente. Mas não contei a vocês que lá conheci uma pessoa que mudou minha vida. Carminha sentiu o coração acelerar. Havia algo familiar na forma como Zhang Wei falava, uma emoção que ela reconhecia. Zhang Wei continuou falando e Li Mei traduzia com crescente surpresa. Li Mei ficou boquiaberta antes de traduzir. Ele disse que era dono de um restaurante chamado Sr. Li, que o ensinou muito sobre vida e bondade. Carminha sentiu as lágrimas brotarem dos olhos. Sr. Li! Você conheceu o Sr. Li? Zhang Wei assentiu com um sorriso emocionado, continuando a falar em chinês. Ele foi meu pai no Brasil, traduziu Li Mei, também emocionada. Quando Zhang Wei estudava lá, não tinha dinheiro nem família. Sr. Li lhe deu trabalho e a sensação de ter uma família. Carminha não conseguia parar de chorar. Por isso você sabia sobre nós? Por isso nos escolheu? Zhang Wei falou mais em chinês, suas palavras carregadas de emoção. Sr. Li me falou sobre você antes de morrer, traduziu Li Mei. Disse que uma mulher especial trabalhava em seu restaurante, uma pessoa com coração e sabedoria.
Disse que um dia essa pessoa faria coisas especiais. Helena segurou a mão da mãe, ambas emocionadas demais para falar. Zhang Wei continuou falando em chinês e Li Mei traduziu. Então, isso não é um teste. É a forma dele de ajudar vocês a realizarem a profecia de Senhor Li. Mas as reuniões, os desafios? Perguntou Carminha. Zhang Wei riu e respondeu em chinês. Li Mei traduziu. Elas são reais, mas eu sei que vocês vão ter sucesso, porque Senhor Li nunca se enganava. Ele foi a pessoa mais sábia que conheci. Naquela noite, Carminha não conseguiu dormir. Ela olhava pela janela do hotel para a cidade iluminada de Pequim e sentia a presença de Senhor Li como nunca antes. Ele havia plantado sementes em 2 vidas, a dela e a de Zhang Wei. E agora, essas sementes estavam florescendo numa conexão que atravessava oceanos e culturas. No dia seguinte, tanto Carminha quanto Helena enfrentaram seus desafios com uma confiança que vinha de saber que estavam cumprindo um destino maior. Carminha mediou a reunião internacional com uma habilidade que surpreendeu até mesmo a si mesma, usando não apenas chinês, mas também conseguindo traduzir o coração das diferentes culturas presentes. Helena, por sua vez, apresentou seu projeto com uma paixão e clareza que tocaram profundamente o conselho universitário. Ela falou sobre a importância de conectar jovens de diferentes países, sobre como a educação pode ser uma ponte para a paz mundial. Quando os testes terminaram, Zhang Wei se aproximou das 2 com lágrimas nos olhos. Senhor Li estaria orgulhoso de vocês, disse ele em português. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Zhang Wei havia preparado uma última revelação que tornaria essa jornada ainda mais significativa. Ele disse que queria mostrar algo para elas e as levou até uma sala especial no prédio da empresa. Quando abriu a porta, Carminha quase desmaiou. Era uma réplica exata do restaurante de Sr. Li, com cada detalhe preservado. Nas paredes, fotos dele com Zhang Wei quando jovem e no centro, uma placa com uma frase em português e chinês. Aqui nasceu uma amizade que mudou o mundo. Zhang Wei construiu isso para homenagear Sr. Li, explicou Li Mei. E agora, este espaço será o centro do programa de intercâmbio cultural que vocês vão coordenar. Carminha abraçou Zhang Wei, sentindo que Sr. Li havia orquestrado tudo aquilo desde o além. 2 vidas que ele havia tocado se encontravam novamente para honrar sua memória e continuar seu legado de bondade e compreensão entre culturas. A jornada na China estava apenas começando, mas Carminha já sabia que ela e Helena jamais seriam as mesmas. Elas haviam descoberto que às vezes o destino trabalha através de pessoas especiais, que plantam sementes de amor e esperança, esperando o momento certo para que floresçam de forma magnífica. 2 meses depois, o avião que trazia Carminha e Helena de volta ao Brasil cortou as nuvens sobre sua cidade natal numa tarde dourada que parecia pintada à mão. Pelas janelinhas, elas viam a paisagem familiar se aproximando, mas sabiam que não eram mais as mesmas pessoas que haviam partido. A China havia transformado não apenas suas perspectivas, mas suas próprias almas. Durante a viagem, Carminha segurava nas mãos um documento que ainda parecia irreal. O contrato oficial que fazia dela a coordenadora internacional de intercâmbio cultural da maior parceria empresarial da história do país. Ao lado dele, uma carta pessoal de Zhang Wei, escrita em português, onde ele agradecia por ela ter honrado a memória de Sr. Li de uma forma que superou todas as expectativas. Mãe, você acha que as pessoas vão nos reconhecer? Perguntou Helena, olhando pela janela com uma mistura de ansiedade e expectativa. Carminha sorriu, tocando suavemente o pingente de jade que agora usava todos os dias. Filha, não importa se nos reconhecem ou não. O que importa é que nós nos reconhecemos. Somos as mesmas pessoas de coração, mas com a mente expandida e o futuro nas mãos.
O que elas não sabiam era que durante sua ausência, a história delas havia se espalhado por todo o país. A mídia havia descoberto a incrível jornada da faxineira que salvou um império empresarial e se tornou embaixadora cultural. Jornais, revistas e programas de televisão contavam sua história como um exemplo de que milagres acontecem para aqueles que nunca desistem de fazer o bem. Quando chegaram ao aeroporto, foram recebidas por uma multidão que as aguardava. Cartazes com mensagens de apoio, flores, palmas calorosas. No meio da multidão, Carminha viu rostos conhecidos. Colegas da antiga empresa, vizinhos do bairro onde morava e até mesmo pessoas que ela não reconhecia, mas que a tratavam como uma heroína nacional. Carminha, Carminha, gritavam as pessoas. Você é nossa inspiração. Mas a pessoa que mais emocionou Carminha estava ali na primeira fileira, segurando um buquê de flores simples, mas com o sorriso mais genuíno que ela já havia visto. Era Dona Esperança, uma senhora de idade que trabalhava como faxineira no prédio ao lado da empresa Santorini. Elas se conheciam apenas de vista, trocavam cumprimentos educados quando se encontravam na calçada, mas nunca haviam conversado profundamente. Minha querida, disse Dona Esperança, se aproximando com lágrimas nos olhos. Você não sabe o que fez por todas nós. Toda faxineira, toda diarista, toda mulher que trabalha duro neste país, agora tem esperança de que seus sonhos também podem se realizar. Carminha abraçou a senhora, sentindo o peso da responsabilidade que agora carregava. Ela não era mais apenas uma pessoa que havia mudado sua própria vida. Ela havia se tornado um símbolo de possibilidade para milhares de outras pessoas. No carro que as levava para o hotel onde ficariam hospedadas até encontrarem uma nova casa, Carminha observava a cidade passar pela janela. Tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Era como se ela estivesse vendo sua terra natal, através de lentes novas, com uma compreensão mais profunda sobre o mundo e seu lugar nele. Senhor Lee estaria orgulhoso, murmurou ela, tocando novamente o pingente de jade. Helena, que estava ao seu lado folheando as cartas que tinham recebido de pessoas do mundo inteiro, parou e olhou para a mãe. Mãe, você acha que ele sabia que tudo isso ia acontecer? Não sei se ele sabia exatamente como seria, respondeu Carminha pensativamente. Mas tenho certeza de que ele sabia que plantar sementes de bondade sempre resulta em colheitas extraordinárias. Ele fez isso comigo, com Zhang Wei e provavelmente com muitas outras pessoas que nem imaginamos. No dia seguinte, Carminha teve sua primeira reunião oficial no Brasil desde que voltou. O local era emblemático. O mesmo 30º andar da empresa Santorini, onde tudo havia começado. Mas agora, ela não entrava mais pelos fundos com material de limpeza. Entrava pela porta principal, cumprimentada respeitosamente por seu Benedito, que não conseguia esconder o orgulho em seus olhos. Dona Carminha, exclamou ele, fazendo uma pequena reverência, que honra recebê-la de volta. A senhora virou uma lenda por aqui. Seu Benedito, por favor, continue me chamando só de Carminha, disse ela com um sorriso caloroso. Sou a mesma pessoa de sempre. Ah, mas a senhora não é não, respondeu ele com sabedoria. A senhora continua sendo a Carminha de bom coração que sempre conhecemos. Mas agora tem o mundo inteiro nas mãos. E isso é lindo de se ver. Quando as portas do elevador se abriram no 30º andar, Carminha se deparou com uma cena que a emocionou profundamente. Todos os funcionários da empresa estavam ali, formando um corredor humano, batendo palmas. Ricardo Santorini estava no final do corredor, com um sorriso orgulhoso no rosto e lágrimas nos olhos. Bem-vinda de volta, disse ele quando ela se aproximou. Nossa coordenadora internacional. Doutor Ricardo, respondeu Carminha. Obrigada por acreditar em mim quando nem eu mesma acreditava. O que você fez na China superou todas as nossas expectativas, disse ele, conduzindo-a para a sala de reuniões. Zhang Wei me mandou relatórios semanais sobre seu desempenho.
Você não apenas cumpriu todas as missões, como criou pontes culturais que vão durar gerações. Na sala de reuniões, agora estava instalada uma mesa redonda especial, simbolizando igualdade e cooperação. Ao redor dela, representantes de várias empresas internacionais esperavam para conhecer a mulher que havia se tornado lenda no mundo dos negócios globais. Carminha, disse Ricardo apresentando-a ao grupo. Estes são nossos novos parceiros internacionais. Depois da repercussão do projeto com a China, empresas da Alemanha, Japão, Coreia do Sul e até mesmo dos Estados Unidos querem estabelecer programas de intercâmbio cultural conosco. Carminha respirou fundo. Alguns meses atrás, ela mal conseguia imaginar uma conversa com seu próprio patrão. E agora estava prestes a negociar com representantes de meio mundo. É uma honra conhecê-los, disse ela em português. Depois tentou repetir a frase em inglês básico que havia aprendido durante sua estadia na China. Um dos representantes, um senhor japonês chamado Hiroshi Tanaka, se inclinou respeitosamente. Senhora Carminha, sua história chegou até o Japão. Gostaríamos muito de aprender com sua experiência em construir pontes entre culturas tão diferentes. Durante a reunião que durou toda a manhã, Carminha descobriu que sua jornada havia inspirado um movimento global. Empresas ao redor do mundo estavam repensando a forma como tratavam seus funcionários, valorizando mais o potencial humano escondido em funções aparentemente simples. O que você fez? Disse a representante alemã, uma mulher chamada Ingrid Weber. Foi mostrar que talento e sabedoria não têm a ver com títulos ou posições sociais. Você provou que uma pessoa com coração puro e mente aberta pode revolucionar o mundo dos negócios. Mas o momento mais emocionante da reunião aconteceu quando Ricardo fez um anúncio que surpreendeu até mesmo Carminha. Meus amigos, disse ele, se levantando e olhando para todos na sala. Tenho o prazer de anunciar que estamos criando o Instituto Sr. Lee de Intercâmbio Cultural. Este instituto será dirigido por Carminha e terá como missão identificar e desenvolver talentos escondidos em pessoas de todas as classes sociais. Carminha ficou sem palavras. Suas mãos tremiam enquanto ela processava a magnitude do que estava sendo proposto. Instituto Sr. Lee, repetiu ela com a voz embargada. Isso mesmo, confirmou Ricardo. Será um lugar onde pessoas como você, que têm potencial inexplorado, poderão ser descobertas e desenvolvidas. Zhang Wei não apenas aprovou a ideia, como será o principal investidor internacional. Naquele momento, Carminha sentiu como se Sr. Lee estivesse ali na sala, sorrindo e aprovando tudo o que estava acontecendo. O homem que havia plantado pequenas sementes de conhecimento estava agora sendo homenageado com uma instituição que mudaria vidas para sempre. Tem mais uma coisa, continuou Ricardo. Helena foi aceita em um programa especial de bolsas internacionais. Ela poderá estudar em universidades do Brasil, China, Alemanha e Japão, se especializando em diplomacia cultural. Helena, que estava sentada ao lado da mãe, começou a chorar de emoção. Isso é real? Perguntou ela, mal conseguindo acreditar. Completamente real, respondeu Hiroshi Tanaka. Sua apresentação na China impressionou educadores do mundo inteiro. Queremos que você seja uma das primeiras embaixadoras jovens do programa. Após a reunião, Carminha e Helena caminharam até a janela da sala e olharam para a cidade lá embaixo. Era a mesma vista que Carminha contemplava meses atrás, quando ainda era apenas a faxineira invisível. Mas agora ela via possibilidades infinitas, onde antes via apenas rotina. Mãe, disse Helena segurando sua mão, você acha que conseguimos mesmo? Que não estamos sonhando? Carminha sorriu, lembrando-se de uma frase que Sr. Lee costumava dizer. Os sonhos mais bonitos são aqueles que viramos realidade para outras pessoas também sonharem. Filha, respondeu ela, não estamos apenas conseguindo, estamos criando um caminho para que outras pessoas também consigam.
Isso é muito maior que qualquer sonho individual. Naquela tarde, elas visitaram o bairro onde moravam antes. A casa pequena ainda estava lá, mas agora elas tinham as chaves de um apartamento no centro da cidade, fornecido pela empresa para facilitar o trabalho de Carminha. Mesmo assim, ela quis voltar ao bairro para se despedir adequadamente e agradecer às pessoas que sempre fizeram parte de sua jornada. Dona Conceição, a vizinha que sempre emprestava açúcar, veio correndo quando viu Carminha descendo do carro. "Minha filha!" gritou ela, abraçando Carminha com força. "Você não sabe a alegria que trouxe para todas nós aqui no bairro." Toda mãe agora fala para os filhos: "Olha só a Carminha, viu? Estudem que vocês também podem chegar longe." "Dona Conceição", disse Carminha emocionada, "tudo isso só foi possível porque eu tive vizinhas como a senhora, que sempre acreditaram em mim mesmo quando eu não acreditava em mim mesma." Enquanto caminhavam pelas ruas do bairro, Carminha viu crianças brincando, jovens estudando debaixo dos postes de luz, adultos voltando do trabalho com a mesma expressão cansada que ela costumava ter. Mas agora havia algo diferente no ar. Havia esperança. Sua história havia plantado sementes de possibilidade em cada pessoa que a conhecia. "Tia Carminha, tia Carminha!" gritou uma garotinha de cerca de 7 anos, correndo em direção a elas. "Minha mãe disse que a senhora virou embaixadora. É verdade?" Carminha se ajoelhou para ficar na altura da criança. "É verdade, sim. E sabe o que mais? Você também pode ser o que quiser quando crescer. Basta nunca parar de estudar e sempre ajudar as pessoas." "Eu posso ir para a China também?" perguntou a garotinha com os olhos brilhando. "Pode sim", respondeu Carminha, tocando suavemente o rosto da criança. "Pode ir para onde quiser no mundo inteiro." Quando voltaram para o hotel naquela noite, Carminha encontrou uma surpresa esperando por ela na recepção. Era um pacote vindo da China, enviado por Zhang Wei. Dentro dele, havia uma foto emoldurada do memorial de Sr. Li e uma carta que fez seu coração acelerar. "Cara Carminha", dizia a carta, "quero que saiba que o memorial de Sr. Li recebe visitantes do mundo inteiro. Pessoas que ouviram sua história vêm até aqui para se inspirar. Sr. Li se tornou um símbolo internacional de como um ato de bondade pode mudar o mundo. Anexo a esta carta, você encontrará uma proposta que pode interessar." Carminha abriu o documento anexo e quase desmaiou. Era uma proposta para criar uma rede mundial de centros Sr. Li, espaços dedicados a descobrir e desenvolver talentos escondidos em pessoas de comunidades simples ao redor do globo. "Mãe, o que é?" perguntou Helena, vendo a expressão de choque no rosto da mãe. "Filha", disse Carminha com lágrimas escorrendo pelo rosto, "acho que nossa jornada está apenas começando." 1 ano depois, numa manhã ensolarada que parecia abençoada pelos céus, Carminha estava no palco do maior centro de convenções da cidade, olhando para uma plateia de mais de 5.000 pessoas vindas de 17 países diferentes. Era o dia da inauguração oficial da Rede Mundial de Centros Sr. Li. E ela, que um dia foi invisível aos olhos do mundo, agora era vista e ouvida por milhões de pessoas. No primeiro andar do palco, Helena estava sentada ao lado de Zhang Wei, Li Mei, Ricardo Santorini e representantes de organizações internacionais. Mas o que mais emocionava Carminha era ver na plateia centenas de pessoas como ela havia sido. Faxineiras, porteiros, cozinheiras, motoristas, todas usando crachás especiais que as identificavam como descobridoras de talentos escondidos. "Meus queridos amigos", começou Carminha, sua voz ecoando pelo auditório através de microfones de alta tecnologia. "Há pouco mais de 1 ano, eu acordava antes do sol para limpar escritórios. Hoje, acordo antes do sol para construir pontes entre culturas e descobrir diamantes humanos em lugares onde ninguém imagina que eles possam existir." A plateia explodiu em aplausos, mas Carminha levantou a mão gentilmente, pedindo silêncio.
Havia algo muito importante que ela precisava dizer. Mas quero que todos entendam uma coisa. Eu não estou aqui porque sou especial. Estou aqui porque tive a sorte de encontrar pessoas especiais no meu caminho. Pessoas como o Sr. Lee, que plantaram sementes de conhecimento em terrenos que outros consideravam inférteis. Ela parou e olhou diretamente para a seção onde estavam os trabalhadores humildes, seus olhos se enchendo de lágrimas. Cada um de vocês que está aqui hoje, trabalhando em funções que a sociedade às vezes não valoriza, quero que saibam. Vocês carregam tesouros que o mundo precisa descobrir. Vocês têm histórias, sabedoria e talentos que podem mudar não apenas suas vidas, mas as vidas de milhares de outras pessoas. Nesse momento, algo mágico aconteceu. Uma a uma, as pessoas na plateia começaram a se levantar. Primeiro os trabalhadores, depois os empresários, depois os representantes internacionais, até que toda a audiência estava de pé, aplaudindo não apenas Carminha, mas reconhecendo o potencial uns dos outros. Hoje, continuou ela quando os aplausos diminuíram, inauguramos não apenas centros físicos, mas uma nova forma de ver o mundo. Uma forma onde o valor de uma pessoa não é medido por sua posição social, mas por sua capacidade de fazer o bem e aprender sempre. Zhang Wei se aproximou do microfone e pediu para falar. Carminha, em nome de todos os parceiros internacionais, eu gostaria de anunciar algo que vai fazer seu coração se alegrar. Carminha olhou curiosa, sem saber o que esperar. Nas últimas semanas, continuou Zhang Wei, recebemos mais de 10.000 candidaturas para os programas dos Centros Sr. Lee. Pessoas do mundo inteiro querem descobrir seus talentos escondidos. Mas o mais bonito é que metade dessas candidaturas veio acompanhada de cartas contando como sua história mudou a vida dessas pessoas. Ele fez uma pausa, visivelmente emocionado. Carminha, você não salvou apenas um contrato ou criou apenas um programa. Você iniciou uma revolução silenciosa de esperança que está se espalhando pelo mundo inteiro. Foi então que Ricardo Santorini se levantou e fez um anúncio que deixou toda a plateia em silêncio. Meus amigos, disse ele, sua voz trêmula de emoção, quero anunciar que a empresa Santorini está doando 50% de todos os lucros dos novos contratos internacionais para manter o Centro Sr. Lee funcionando gratuitamente para sempre. O silêncio foi quebrado por uma explosão de aplausos que durou vários minutos. Carminha teve que se apoiar no púlpito. Tamanha era a emoção que sentia. Mas ainda não terminei, continuou Ricardo. Giuseppe Santorini, meu avô, deixou em testamento que se a empresa um dia se tornasse internacional, parte dos recursos deveria ser usada para ajudar trabalhadores humildes a realizarem seus sonhos. Na época, não entendemos como isso seria possível. Hoje, graças a Carminha, entendemos perfeitamente. Helena se aproximou do palco, pedindo permissão para falar. Carminha fez sinal positivo, curiosa para saber o que a filha tinha a dizer. Mãe, começou Helena, sua voz ecoando pelo auditório. Você sempre disse que eu merecia coisa melhor que o que tínhamos. Hoje eu quero dizer para o mundo inteiro. Eu não queria nada melhor que ter você como mãe. Você me ensinou que não importa onde começamos, mas sim com quanto amor e dignidade caminhamos pela vida. Carminha desceu do palco e abraçou Helena, ambas chorando de emoção, enquanto 5.000 pessoas testemunhavam aquele momento de amor puro entre mãe e filha. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Limei se aproximou do microfone com um papel nas mãos. Carminha, disse ela, tenho uma mensagem especial para você. Na China, descobrimos que Sr. Lee deixou uma carta antes de morrer, pedindo para que ela fosse entregue à pessoa especial que honraria sua memória. Sabemos agora que essa pessoa é você. Com as mãos tremendo, Carminha recebeu o envelope amarelado pelo tempo. Quando o abriu e começou a ler, sua expressão mudou completamente. Era como se ela estivesse recebendo uma mensagem direta do além. Ele escreveu, disse Carminha, lendo em voz alta.
Querida pessoa especial, se você está lendo esta carta, significa que conseguiu transformar as pequenas sementes que plantei em uma árvore gigantesca que dá frutos para muitas pessoas. Lembre-se sempre, a bondade é a única moeda que nunca perde valor, e o conhecimento é o único tesouro que cresce quando é dividido. A plateia estava em silêncio absoluto, todos absorvendo a profundidade daquelas palavras. Carminha continuou lendo. Não importa quão alto você chegue, nunca esqueça de estender a mão para ajudar quem ainda está subindo. Assim como eu fiz com você, você deve fazer com outros. Assim como Zhang Wei fez na China, você deve fazer no Brasil. Assim como vocês farão juntos, outros farão no futuro. A corrente do bem nunca deve ser quebrada. Quando ela terminou de ler, houve um momento de silêncio profundo, como se todos estivessem processando a magnitude daquelas palavras. Então, espontaneamente, uma pessoa na plateia começou a cantar uma música que falava sobre esperança. Outras pessoas se juntaram, e logo todo o auditório estava cantando junto, criando um momento mágico de união entre culturas e classes sociais. Após a cerimônia oficial, Carminha, Helena, Zhang Wei e Li Mei visitaram o primeiro centro Senhor Li, inaugurado no Brasil. Era um espaço amplo e acolhedor, com salas de aula, biblioteca, laboratórios de informática e até mesmo uma réplica do restaurante onde tudo começou. "Mãe, olha só", disse Helena, apontando para uma parede onde estavam penduradas fotos de todas as pessoas que haviam passado pelos programas piloto. "São mais de 500 pessoas em apenas 6 meses. Carminha olhou as fotos uma por uma. Um ex-lixeiro, que agora era tradutor internacional, uma ex-cozinheira que havia se tornado chefe de um restaurante famoso, um ex-motorista que agora era professor de línguas. Cada foto contava uma história de transformação. "Zhang Wei", disse ela, "como podemos agradecer tudo isso?" "Carminha", respondeu ele com um sorriso, "a melhor forma de agradecer é continuar fazendo o que você faz melhor. Descobrindo que pessoas comuns são capazes de coisas extraordinárias." Naquela noite, no apartamento que agora chamava de lar, Carminha estava sozinha na varanda, olhando para a cidade iluminada. Helena estava numa videoconferência com estudantes da Alemanha, planejando o próximo intercâmbio cultural. A vida havia mudado tanto que às vezes parecia um sonho. Ela tocou o pingente de jade e murmurou: "Senhor Li, espero que esteja orgulhoso. Suas sementes se transformaram numa floresta." Como se em resposta, uma brisa suave balançou as cortinas, trazendo com ela o aroma de jasmim, a mesma fragrância que sempre perfumava o restaurante de Senhor Li. Alguns meses depois, Carminha recebeu uma ligação que a emocionou profundamente. Era de uma mulher chamada Maria, que trabalhava como faxineira numa empresa em São Paulo. "Dona Carminha", disse a voz do outro lado da linha, "vi sua história na televisão e queria contar uma coisa. Hoje cedo, enquanto eu limpava o escritório do meu patrão, ouvi ele falando ao telefone numa língua que eu não conhecia, mas lembrei da sua história e perguntei se poderia ajudar. Descobri que ele estava tentando falar com uns investidores da França, mas não conseguia se comunicar direito." Carminha sorriu, pressentindo o que viria a seguir. "E aí eu disse que falava francês básico, que aprendi com uma professora francesa que morava no meu bairro anos atrás. Dona Carminha conseguia ajudar ele a fechar um contrato importante. Agora, ele quer me dar aulas de francês e me promover para assistente internacional." Carminha ficou com os olhos marejados. "Maria, você acabou de provar que a história de Senhor Li continua se repetindo. Cada ato de coragem planta sementes para outros atos de coragem." "Dona Carminha", continuou Maria, "quando eu crescer, quero ser igual à senhora." "Maria", respondeu Carminha gentilmente, "não precisa ser igual a mim. Seja igual a você mesma, mas com a certeza de que você é capaz de coisas incríveis."
2 anos após a inauguração da Rede Mundial de Centros Sr. Lee, Carminha estava novamente num palco, mas desta vez na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova York. Ela havia sido convidada para receber o Prêmio Mundial de Impacto Social, reconhecendo seu trabalho em conectar culturas e transformar vidas. Senhoras e senhores, disse o secretário-geral da ONU, é com grande honra que apresento uma mulher que provou que não existem pessoas comuns, apenas oportunidades não descobertas. Uma mulher que transformou um ato simples de bondade numa revolução global de esperança. Quando Carminha subiu ao palco para receber o prêmio, ela carregava consigo o pequeno dicionário que Sr. Lee havia dado anos atrás. Era sua forma de lembrar que tudo começou com um homem humilde que acreditou no potencial de uma faxineira. Este prêmio, disse ela em seu discurso, não pertence a mim. Pertence a cada pessoa que acredita que todo ser humano carrega dentro de si a capacidade de transformar o mundo. Pertence a Sr. Lee, que plantou as primeiras sementes. Pertence a Zhang Wei, que regou essas sementes com oportunidades. Pertence a Ricardo Santorini, que provou que empresários podem ser agentes de transformação social, e pertence especialmente a todas as pessoas que trabalham em silêncio, construindo um mundo melhor com suas mãos e seus corações. Quando ela desceu do palco, Helena a esperava com um sorriso radiante. Ao lado dela estavam Zhang Wei, Li Mei, Ricardo, Fernanda e até mesmo seu Benedito, que havia sido convidado especialmente para aquele momento. Mãe, disse Helena, o que o Sr. Lee diria se estivesse aqui hoje? Carminha olhou para todos aqueles rostos queridos, pessoas que haviam se tornado uma família escolhida através de uma jornada extraordinária. Ele diria, respondeu ela com certeza, que quando plantamos sementes de bondade, nunca sabemos que tipo de floresta vai nascer. E que a floresta mais bonita é aquela que dá sombra e frutos para pessoas que nem conhecemos. Naquela noite, no hotel em Nova York, Carminha escreveu em seu diário, Sr. Lee, hoje seu nome foi pronunciado no maior palco do mundo. Pessoas de 190 países agora sabem quem você foi e como sua bondade mudou vidas. Seus centros estão em 42 países. Já transformaram mais de 50 mil vidas. E cada pessoa transformada está transformando outras. Sua semente virou uma floresta infinita. E assim, a história da faxineira que atendeu um telefone e mudou o mundo se tornou mais que uma história. Se tornou um movimento, uma filosofia, uma prova viva de que não existem pessoas pequenas, apenas sonhos pequenos. Hoje, quando alguém pergunta a Carminha qual foi o momento mais importante de sua jornada, ela sempre responde, não foi quando recebi o primeiro prêmio, nem quando conheci líderes mundiais. Foi quando entendi que Sr. Lee não estava me ensinando chinês. Ele estava me ensinando que toda pessoa tem valor, todo conhecimento tem propósito e todo ato de bondade tem o poder de mudar o mundo. E em cada centro Sr. Lee, ao redor do mundo, na entrada principal, está gravada em dourado a frase que se tornou o lema do movimento. Aqui descobrimos que pessoas comuns fazem coisas extraordinárias quando alguém acredita no seu potencial. A história de Carminha prova que às vezes os milagres começam com um simples gesto de bondade, crescem através de oportunidades inesperadas e se transformam em legados que atravessam gerações. E o mais bonito de tudo, esta história continua sendo escrita todos os dias, por cada pessoa que decide estender a mão para ajudar alguém a descobrir seu próprio tesouro escondido.